Olá! Começando o programa mais gostoso da AltV, o programa que traz o mundo das cervejas para você conhecer o mundo das cervejas especiais, das cervejas artesanais. E hoje no nosso programa tem um convidado. É que assim, eu sempre falo que todo convidado que vem ao programa é especial. Esse convidado de hoje eu coloco num outro nível, porque além de especial, né? É uma informação bastante interessante. Eu divulguei esses 2 dias aí a respeito da entrevista que a gente ia fazer hoje com o Ministério da Agricultura. Então, para você que é cervejeiro caseiro, para você que faz a sua cerveja em casa de brincadeira, que até está pensando no futuro, né, virar um micro cervejeiro, criar uma micro cervejaria, e vocês que já têm a sua empresa estabelecida, é muito interessante esse tipo de informação que a gente vai tentar passar hoje para vocês, né? É tudo como é que funciona o Ministério, o que pode, o que não pode ser usado na cerveja, de que maneira que pode ser usado na cerveja, o que é possível fazer. Já tenho milhões de perguntas aí que o pessoal me passou pelo Facebook no dia de ontem, principalmente. E para você que está nos assistindo agora, se você quiser participar do programa, pelo Twitter você põe a hashtag TV da Internet, né? Pode escrever qualquer coisa com a hashtag TV da Internet, manda sua pergunta, que à medida do possível eu vou passando para o nosso convidado aqui, que é o Carlos Eduardo Zuin, né? Eu coloquei o nome dele errado no Facebook porque me passaram o nome dele errado, né? Então é Carlos Eduardo Zuin. E você disse que é conhecido como Zuin. Isso, você prefere ser chamado assim? Sem problema, sem Tá. problema. Então vamos lá. A primeira pergunta é possível construir uma cervejaria com invase em São Paulo ou não? Olha, todos os procedimentos, que o Ministério da Agricultura, só fazendo uma apresentação, o Ministério da Agricultura, ele normatiza todos os procedimentos de registro de estabelecimento e registro de produto a partir do momento que seu estabelecimento já está registrado. Porém, antes de você fazer, nós somos a parte final do processo todo. Tá. Então, antes de você fazer, você normalmente vai ter que procurar um local, você vai ter que ver se você tem aprovação da CETESB, se você tem aprovação da prefeitura, se você tem aprovação de planta, tá? E aí não tem problema, estando isso tudo pronto, tá? Você já com o seu projeto todo encaminhado, tudo, e você entra, a partir do momento que a fábrica já estiver toda pronta, ela tem que estar toda instalada. Se a fábrica estiver instalada, o Ministério da Agricultura ele fiscaliza todos os procedimentos de produção para garantia da qualidade do produto final. Então nós vamos fazer uma vistoria no seu estabelecimento a partir do momento que ele já tiver com a documentação toda ingressa lá no Ministério, não é? Nós vamos fazer uma fiscalização no estabelecimento e vamos ver a possibilidade do registro ou não do estabelecimento, se tem algum item que não atende ao procedimento de qualidade na produção da cerveja, não é? E aí então a gente registra o estabelecimento estando tudo ok. Tá? Mas o que determina a possibilidade ou não é o Ministério. Tá. Aí você vai entrar já com o CETESB, aí você tem que ver muitas vezes, eu vou instalar uma fábrica de cerveja do lado de uma residência, isso aqui é residencial, essa área ou não é, pode indústria. Então o que vai acontecer basicamente seria isso, seria uma autorização dos órgãos da prefeitura, órgão da CETESB, seria mais basicamente isso. Agora do Ministério, se tiver tudo pronto, já com o técnico responsável já indicado, tudo, nós vamos fazer a fiscalização, a vistoria e vamos liberar o estabelecimento se estiver dentro da normalidade da produção do produto cerveja. Tá. Outra pergunta que me fizeram, né, pelo Face foi da possibilidade de, lá fora, é uma coisa muito comum, cerveja curtida em barril. Sim. O Ministério permite isso, que a cerveja seja curtida em barril? Não, hoje não está previsto o curtido, o envelhecimento da cerveja. E, inclusive, o que a gente está vendo aí, que o Ministério da Agricultura tem o decreto, tem instruções normativas, que rezam a qualidade e o tipo da cerveja, o que você pode, as matérias-primas, os ingredientes. E está tendo uma revisão em uma das instruções normativas, tá? A nível de Mercosul, inclusive. Isso pode demorar 1 ano, 2, 3. Eu até, inclusive, a consulta pública fechou agora dia 8 de março. 8 de março que fechou a consulta pública da instrução normativa da cerveja. Eu participei, deixei as minhas opiniões, tudo, e ela esteve aberta durante 60 dias para o pessoal fazer
os indicativos das alterações. E vai ter, hora que estiver implementado, se for implementado, vão ter várias mudanças, tá? Na cerveja. Mas quem é que determina essas mudanças? Quer dizer, você falou de um conselho. Sim, foi reunido o pessoal os cervejeiros, as grandes empresas, as micro cervejarias se reuniram, foram chamados a Brasília, né, na coordenação nossa em Brasília, eles foram chamados para poder dar opinião sobre o que seria interessante. E todos apresentaram as opiniões, né, sobre o que eles queriam, o que tivesse de alteração, o que poderia ser, como que seriam esses procedimentos novos, que a lei, a padronização, o decreto é de 2009, alterou muita coisa, né? Mas a instrução normativa que padroniza é de 2001, a comum no Mercosul, que dá bastante detalhes, especifica a denominação, especifica vários itens da cerveja, seria na instrução normativa 54/2001. E é essa instrução normativa que eles estão querendo modernizar. Tá. Né? E foi chamado uma boa parte da cadeia produtiva para opinar como seria. E ela foi montada, que é o que a gente chama, vamos lá, uma consulta de uma instrução, e foi publicada no site do Ministério como consulta pública e ficou em aberto um período para todo mundo falar assim, opa, eu achei que isso saiu errado, isso não vai dar certo, ou vamos inserir mais isso, vamos alterar isso, vamos classificar algum ingrediente que a gente não tinha classificado, né? E ela então fechou, dia acho que 8 de março, e agora então estão analisando todas as proposições, o que o pessoal fez, para ver se emite uma instrução normativa mais moderna e mais atualizada. O prazo para isso a gente não tem definido prazos, não é? Porque até compilar tudo, eu não sei quantas foram as pessoas que participaram, tudo, não é? Quantas tiveram, e agora então eles vão fazer um compilado para chegar num senso comum e editar a medida provisória. Deixa eu lembrar vocês novamente, quem estiver assistindo a gente e quiser participar do programa, você pode participar ao vivo aqui, mandando sua pergunta pelo Twitter, né, hashtag TV da Internet. Então, se você pegou o nosso programa agora e quiser participar, entre no Twitter e manda sua pergunta pelo hashtag @internet, que tudo que for com hashtag @TV da Internet, eu vou receber aqui. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Com relação a essas proibições, a gente não deixa o Brasil fora do mapa da cerveja mundial? Quer dizer, Estados Unidos e Europa estão num crescente muito grande de desenvolvimento de cerveja. O Brasil tem uma diversidade fantástica de frutas e sabores que só nós aqui temos. A gente não fica muito fora disso, né? Quer dizer, a gente não sai fora do mercado, que poderia ser uma coisa bem interessante. Vira e mexe, eu vejo pessoas viajando e levando cervejas feitas aqui, né, para brasileiros, cervejeiro caseiro, que cria alguma coisa diferente, leva lá, entra em concurso de cervejeiro caseiro lá e ganha, né? E assim, as cervejas sendo extremamente elogiadas. Né? Isso não dá um certo, né, desfoque O que acontece é assim, o decreto, quando ele padronizou e ele fez todas as situações, determinou o que tem que ser feito, só pode fazer o que é permitido. Tá. A nossa legislação anterior, o nosso decreto anterior, que era o 2314, ele era mais vago ainda. Né? Tá. Então a gente tinha uma certa restrição maior com relação a provar. Antes era só cerveja extra, cerveja Pilsen, eram só aquelas cervejas básicas. Aí com o decreto de 2009, né, o 6871, o que aconteceu? Tem um artigo que ele cita a possibilidade de fazer todas as cervejas, não é? Com padrão de qualidade reconhecidamente internacional, que é o artigo, se não me engano, 38 ou 39, que então você poderia fazer essas cervejas desde que elas tivessem as suas características originais preservadas. Não é? Então vamos supor, eu quero fazer uma cerveja Bock. Então você teria que obedecer ao guia cervejeiro, como que ela é produzida, as matérias-primas, os ingredientes. Então o 68, esse decreto mais atual, ele deu essa permissão, e como nós já tínhamos na instrução normativa, que permitia a gente fazer essas denominações. Então o que aconteceu? De 2009 para frente, nós começamos então a promover, que antes não tinha nem isso, era muito pouco ainda, antes de 2009,
Então, de 2009 para frente, nós começamos então a promover todas essas liberações. Não podia tipo stout, hoje pode, o decreto permite, porque está no BJCP, está nos BRIOS, está em todos os guias internacionais de produção. Mas a cerveja, para ser produzida no Brasil, ela tem que manter a característica original. Então, como nós não temos uma definição, pode a cerveja tipo tal, ela tem que ter isso em decreto, então esse artigo deu vaza para a gente pegar as tipificações internacionais, que estão anunciadas em guias cervejeiros, de modo geral. Mas as cervejas sours, né, que estão nesses guias, que são as cervejas que ficam fermentando em barril, o Ministério não permite. Sim, ela não está permitida a fermentação. Nós não temos nenhum local que permita a fermentação no nosso decreto. Tá? Nem na instrução normativa. Se você procurar, ele não permite a fermentação. Então, esse já é um processo produtivo diferenciado. Que hoje os processos cervejeiros não atendem isso daí. Ou no Brasil, não atende, não permite a fermentação. Tá? É por isso, basicamente seria por isso. Tem uma pergunta aqui, ó. Quais as expectativas das nanocervejarias ou caseiros que satisfaçam padrões de qualidade no processo de autorização? O que acontece é assim, não existe, é o que a gente sempre fala quando as pessoas procuram a gente para poder fazer, não existe um padrão de fábrica, não existe um tamanho de fábrica. Se a gente fosse exigir um tamanho de fábrica, todas teriam que ser iguais. Tá. Então, para você ser uma cervejaria pequena, você teria que ter uma sequência de máquinas igualzinho uma cervejaria grande. Isso não é interessante. Cada fábrica, ela vai atender a sua necessidade de tamanho. Tá. Então, é isso que a hora que a gente fala que nós vamos fazer a vistoria no local, nós vamos verificar se aquele maquinário que ele tem, se a panela de cozimento dele, se todos os procedimentos dele de pasteurização, se ele for fazer a cerveja, se atende ao mínimo e que dê uma garantia dele estar produzindo uma cerveja com qualidade. Então, nós não podemos, não existe uma fixação de carimbo, um modelo. Você tem que ter tais implementos, esse, tem que ser esse tamanho, tem que ter 50 metros quadrados, 10 metros quadrados para a fábrica. Então, não existe isso. Tá. Então, a gente avalia, o Ministério da Agricultura, ele avalia todo o procedimento. Se você está alocado hoje numa casa e você quer mudar para um outro lugar, é uma nova vistoria, porque vai ser um novo procedimento total, você alterou tudo. Porque nós registramos o procedimento de fabricação seu. Nós não registramos o local. Tá. Então, nós vamos em loco, observamos o que está acontecendo. Opa, essa fábrica está jóia. Está errado aqui, porque você traz a sua cerveja pronta para envasar numa caneca. Não pode. Pode ser. Então, é isso que a gente verifica no seu procedimento normal. Tá? Se tiver ok, se não tiver risco, não importa, não precisa tamanho. Não vai ter tamanho. A gente vai registrar o estabelecimento de acordo com a característica de produção dele. Ok. Uma pergunta que me veio do que você estava falando, o Ministério também não permite cerveja viva, né? A cerveja obrigatoriamente tem que ser pasteurizada. Tem que ser pasteurizada. Não, ela permite o chopp. O chopp sim. O chopp sim, o chopp não tem problema. O chopp não obrigatoriamente precisa ser pasteurizado. Não. Se você olhar no nosso decreto, você pode fazer a cerveja, tá? Que é pasteurizado, e você tem o chopp, são produtos distintos para o Ministério, tá? Tem muitas pessoas que falam assim, nossa, eu consegui o registro da cerveja, agora eu vou fazer o chopp sem pasteurizar. Não pode. Você tem que registrar o chopp também. Tá. São dois produtos distintos perante o Ministério da Agricultura, mas é a mesma composição. Não tem problema, você tem que registrar o chopp e você tem que registrar a cerveja. Tá. Para o Ministério da Agricultura são produtos diferentes, com procedimentos diferentes. Tá? Então, obrigatoriamente, para o Ministério da Agricultura, o chopp é aquele que você vende em barril para a pessoa tomar na caneca. Não obrigatoriamente engarrafado. Se engarrafar, vira cerveja e aí tem que pasteurizar. Não, eu já registrei chopp engarrafado em cerveja. Sem problema, eu já registrei. Eu já tenho, inclusive, uma cervejaria pequena, né, uma microcervejaria, e ele ainda dá uma garantia até boa do que o produto que ele faz. Tá? Aí vai depender do seu processo produtivo. Ele não é obrigatório você pasteurizar o produto para engarrafar. O que vai acontecer é que você vai reduzir o seu tempo de vida naquele produto. Exatamente. Tá? Então isso daí não tem problema. Ele fica acho que 40, sei lá, alguma coisa assim, 40 dias, eu acho. Para você ficar um período assim, você tem que ter um produto muito bem feito, você tem que tirar bem, dar uma limpada boa, senão você não consegue. Tá? Então, aí já é um processo produtivo que a gente analisa em loco para ver se realmente a pessoa pode engarrafar aquilo, porque normalmente se ele engarrafa, ele não vai colocar em ambiente gelado para melhorar
a conservação, tudo, vai fazer isso para a prateleira. E na prateleira você sabe que Sim, é uma sim, coisa viva sim, que está ali sim, dentro. sim. Tá? Tanto é que algumas cervejarias nos Estados Unidos fazem esse processo inteiro gelado, né? Eles saem da câmara fria de fermentação, vai para carbonatação gelado, de gelado ele vai engarrafado gelado, gelado ele vai para a geladeira, da geladeira ele vai para o caminhão frio, para o transporte, para o ponto de venda, no ponto de venda ele vai direto para a geladeira. Então esse processo inteiro é refrigerado. E ele não sofre pasteurização. Não sofre pasteurização. Isso. Essa é uma limitação do chopp. A pasteurização te dá uma garantia um pouco maior do seu produto. Tá. Então, por isso que eu falei, a pessoa tem que ter um controle de qualidade muito bom, organizado certinho para ele poder oferecer o chopp. Se uma micro cervejaria, uma cervejaria, se prontificar a fazer esse processo, o Ministério autorizaria a ter uma cerveja sem ser pasteurizada? Porque a pasteurização perde muito do aroma de lúpulo e tudo. É o que eu já acabei de comentar com você aqui. Eu particularmente, já registrei vários chopp para garrafa. Tá. Normal, garrafa normal. O que muda é o procedimento realmente de distribuição e de conservação dele. Ele tem que ser um pouquinho mais organizado para isso. Tá? Eu não sei dizer para você quanto tempo, aí vai depender do seu processo produtivo. Porque aí já entra aquela parte do seu segredo do negócio, né? Que aí quanto melhor você faz o seu produto, é uma coisa que a gente não pode comentar. A gente observa tudo, então quanto mais você faz, quanto mais você controla, melhor é o prazo que você vai conseguir manter aquele produto no ponto de venda sem estragar, né? Principalmente o chopp. A cerveja, sendo pasteurizada, você reduz todos a limitação. Você tem um prazo maior de vida da cerveja por causa da pasteurização. Seria isso. Outra pergunta que roda muito no mundo cervejeiro é com relação ao uso de determinados produtos na cerveja, né? Lá fora tem as fruit beers, né, que são cervejas que fazem um grande sucesso. E o Brasil tem uma limitação com relação a isso. Outra limitação é o uso de lactose, que é uma coisa que também se usa muito lá fora. Eu já tomei várias cervejas importadas que têm lactose. E mel, que é outra coisa que os ingleses adoram muito, né? Colocar aquele aroma de mel, aquela coisa de mel na cerveja. E o Brasil não permite isso. Sendo que provavelmente já tem estudos disso lá fora, já foi aprovado. Por que aqui a gente ainda está esbarrando nesse tipo de problema? O que acontece nessas limitações com principalmente esses dois produtos aí é que em decreto, tá? Você tem os açúcares que são permitidos, tá? Então, você pode adicionar 10% de açúcar não proveniente dos açúcares do malte ou dos adjuntos cervejeiros. Você pode adicionar, mas só na forma de sacarose, não está permitido outra forma. Não é? E com relação ao mel, não é permitido produto de origem animal, só produto de origem vegetal. Isso está em decreto também. Então, são duas situações que elas ficam balizadas, que você não pode usar realmente esses produtos porque elas estão determinadas em decreto que não estão permitidas. Então, como ela não está permitida já em decreto, então a gente não pode nem analisar. Nós nem analisamos esses processos. Entendo. Mas esse decreto pode ser mudado? Pode entrar alguma coisa para mudar isso? Quer dizer, conforme o mundo está mudado e o Brasil ficar um pouco atrás disso, atrapalharia, não atrapalharia? Como eu li toda a instrução, a consulta pública, não é? Ela está, inclusive, eu não sei se ela ainda está aberta, só para visualização no site do Ministério da Agricultura. Eu não sei se ela sai, eu não verifiquei. Se você olhar, você vai ver que são muitas mudanças que estão sendo propostas, que foram propostas lá. Eu não sei se vão ser aceitas todas elas, porque são várias propostas de alteração mesmo. Tá? Isso vai modernizar bastante, não é? A nossa última instrução normativa, que era de 2001. Então, nós estamos com uma normativa aí de 13 anos de atraso. 13 anos. 13 anos de atraso. E o mercado brasileiro, o mercado mundial, caminhou muito nesse tempo. Exatamente. Nós que estamos lá, que nem eu, que participo constantemente, ativamente do registro, nós somos constantemente solicitados. Eu quero isso, eu quero aquilo. Não tem, não pode. Então, eu participei muito desse tipo de situação de pessoas solicitando tipo exclusivo de cerveja, esse ou aquele. Não pode, porque... Mas como não pode? Mas lá tem, não pode. O nosso decreto não permite.
né? Nós não temos como fazer esse produto aqui porque não está permitido. Ele fala que só pode a sacarose, ele fala que não pode produto de origem animal. Então isso está bem definido no decreto e bem definido na instrução normativa. Talvez, eu não lembro quais eram todos, eram muitos tópicos que estavam entrando, mas a mudança vai ser, eu acho que vai ser positiva, tá? Para o mercado todo. Vai ser positiva, vai alterar bastante situações que não eram permitidas hoje, né? Mas a gente tem que aguardar realmente o que vai acontecer, porque se a gente falar alguma coisa, vai acontecer, pode não acontecer, vai acontecer aquilo, pode não acontecer, nós analisamos e achamos que isso está fora, não pode ser feito. Então, como fechou mesmo a consulta pública, ela vai ser analisada e vai ser visto o que pode realmente ser proposto e o que não pode ser proposto. O uso de frutas na cerveja é permitido? O uso de fruta? Olha, nós temos no nosso decreto, só é permitido você usar ou suco de fruta ou extrato. Tá. Né? Você não pode usar mais nada fora isso. Então, mas eu quero colocar casca de laranja. Isso não é permitido. Você coloca o suco ou você coloca o extrato. Então, esses produtos não têm permissão de ser adicionado nessa forma que são adicionados. Tá. Né? Então, normalmente, todo produto que vai essas composições, a gente tem solicitado para a pessoa retirar esses produtos da composição. Se ele quiser continuar fazendo aquela cerveja, então que ele adicione o suco ou o extrato, em cumprimento ao que está escrito na legislação, nos decretos, e aí a cerveja vai ter um nome, seria cerveja extra com laranja e coentro, por exemplo, sabor coentro, aroma coentro, não é? E ela tem denominação, como diz, terminaria. Quer dizer que a semente de coentro que vai no tipo de cerveja não pode ser usada? Ela não pode ser colocada no processo de fermentação. Ela poderia ser colocada na forma e nem depois também. Se você coloca depois, aí você deixa de ser uma cerveja. Você passa para uma bebida alcoólica mista, que seria diferente. É o que nós temos aí no mercado já várias cervejas, por exemplo, no caso que você citou do mel. Tem empresas que fizeram a bebida alcoólica mista de cerveja e mel. Bebida alcoólica mista pode. Cerveja utilizando o mel não pode. Com o nome cerveja não pode? Não pode, ela pode ser uma bebida alcoólica mista. Os ingredientes, cerveja e mel. Não tem problema, isso é permitido pela legislação. Agora, na legislação atual não pode o mel? Não. Pode a casca de laranja? Não, não pode. Pode a semente de coentro? Não, não pode. Tá? Recentemente me perguntaram, até foi um processo que eu analisei, que a pessoa colocava cacau. E você olha, o cacau não pode. Que você pode utilizar, porque o cacau ele tem açúcar. Então você utiliza ele como adjunto cervejeiro. Aí é permitido. Como adjunto cervejeiro ele é permitido. Você coloca na fermentação, isso daí junto, porque você pode, na cerveja nossa, você pode substituir 45% do açúcar do extrato primitivo proveniente do extrato primitivo, você pode colocar açúcar de adjuntos cervejeiros. E o cacau é um adjunto cervejeiro, a castanha é um adjunto cervejeiro, vários produtos são considerados adjuntos cervejeiros, que eles têm um teor de açúcar, você utiliza aquilo, fecha seu extrato primitivo e está pronta a sua cerveja. Mas ele não pode entrar como um produto a mais, ele entra como um adjunto cervejeiro. Tá. Então, quer dizer, ele entraria na fase final da preparação da cerveja. Qual produto? O cacau, que você estava citando. Não, ele entra, e você tem que fazer a sua fórmula como ele é uma fonte de açúcar. Você, por exemplo, você usaria malte, 100% malte. Mas eu quero uma cerveja que venha cacau. Então tá, você usa 95% malte e 5% de cacau. O açúcar que vai estar o extrato primitivo, ele pode? Pode, sem problema. Então você não usou uma cerveja 100% malte. 5%, por exemplo, seu extrato primitivo de uma cerveja é 12. 11,5% do extrato primitivo, né, do açúcar, veio do malte. E 5, meio, né? Meio grama do açúcar do extrato primitivo veio do cacau. Não tem problema, a sua cerveja pode ser registrada. Tá? Mas eu quero colocar então, ao invés de cacau, eu quero colocar trigo. Opa, não tem problema, trigo é um adjunto cervejeiro. Tá. Né? As frutas, sei lá, morango... Não é permitida colocar. Não é permitido. Fruta. O que você pode colocar, o decreto é claro, você pode colocar suco de fruta ou então substituir por extrato. Quando você coloca suco, a sua cerveja seria cerveja com... Com suco de fruta, tá. A gente sabe que o decreto já especifica, cerveja com laranja, por exemplo.
Ah, mas eu não quero colocar a laranja, eu quero colocar um aroma natural de laranja, um extrato aromático de laranja. Então ela vai ser cerveja, sabor laranja. Tá. Seria basicamente isso. Essa é a denominação correta para ela, não é? Para essa cerveja. Pelo que pela nossa conversa, dá a impressão que, comparado com o que está lá fora, a gente ainda está bem atrasado com relação a isso, né? Eles já passaram por todo esse processo, já fizeram tudo isso e já definiram. E a cerveja hoje, ela está conquistando um status que o vinho tinha uns anos atrás, né? A cerveja deixou de ser aquela coisa de bebida de boteco, né, para você tomar com os amigos, e começou a ser uma coisa que acompanha um prato sofisticado, uma coisa com sabores e aromas complexos, e a cerveja harmoniza muito bem com isso. Não está na hora da gente começar a se mexer com mais rapidez para... Ó, eu acho assim, esse é um pensamento... Copa do Mundo aqui, né, a gente tem a Olimpíada daqui a 2 anos... Né? É um pensamento que a hora que a gente fala dessas cervejas dos outros países aí, da Europa, tudo, são coisas que não aconteceram de 5 anos para cá, nem de 10 anos. Elas estão lá faz quanto? 100 anos? 80 anos? Bem mais, né? Bem tem mais. Cervejaria que é de 1700. Então, eles criaram todos esses procedimentos, não foi em um dia nem uma semana. Todas essas tipificações, todos aqueles concursos, tudo. E o Brasil, nos últimos, olha, eu trabalho com bebida faz 6, 7 anos. No começo era bem incipiente, no comecinho. Hoje a febre é muito grande, é o que você falou. Todo mundo agora também virou provador, sabe? Uhum. Então isso é ótimo para o mercado. Então criou-se cervejas diferenciadas, criou-se gostos diferenciados para o mercado da cerveja também. E em 5 anos você não consegue fazer isso, tá? Eu registrei produtos em 2008, que hora que era só cerveja. Só, não tinha mais nada. E não tinha como colocar nada, ele era bem travado. Então já aconteceram algumas mudanças e a expectativa é que essa instrução normativa que deva estar saindo aí, não tenho como definir o prazo, vá modernizar bastante esses produtos. E a gente vai equiparar o que tem lá fora? Pode ser que sim, pode ser que a gente vá ser até mais liberal do que é feito lá fora. Tá? Eu não sei dizer o que vai ser aprovado nisso daí. Tá? Mas eu sei que é um procedimento de modernização realmente. Porque são 13 anos, né? 13 anos mudou muita coisa. Não mudou lá fora, porque lá fora a cerveja continua. Tá? Uhum. De 20 anos atrás você pega o Brewers lá deles, o BJCP é de 1981, 1987, e a mesma cerveja, sempre iguais. O Brasil que, vamos, a toque de caixa, e nós não conseguimos dar a mesma pernada que deu no mercado, na legislação. Tá? Eu acho, então, a legislação esse ano, que ela está aí nesse patamar de mudança, pode ser que ela saia em 2014 ou 2015, mas a hora que ela sair, com certeza vai ser para melhorar e vai ser para dar uma ajeitada, dar uma melhorada em todos os procedimentos aí do que a gente faz hoje no Brasil, legalizado, né? Tá? Carlos, como é que funciona o processo? O cervejeiro vem, ele leva a cerveja para você lá, você experimenta a cerveja, você faz análise laboratorial da cerveja. Como é que funciona esse processo para a liberação do registro do Ministério? Tá. O estabelecimento estando com o registro pronto, autorizado, então ele pode solicitar o registro das cervejas. Né? Tá. E normalmente ele tem alguns formulários que ele manda para a gente, tá? E nós vamos analisar esses formulários. A partir da análise do formulário, o que a gente checa normalmente? É extrato primitivo, extrato aparente, extrato real, teor alcoólico, cor, para poder enquadrar a cerveja. Muitas vezes a pessoa fala assim, olha, eu quero registrar uma cerveja, e faz uma denominação para ela, é uma cerveja puro malte escura, tá? Aí ele pega e manda, o extrato primitivo dela tem 13. Opa, ela não é uma cerveja. E ele coloca 60% de açúcar proveniente do malte e 40% do açúcar proveniente do trigo, por exemplo. Então ela não é uma cerveja puro malte, porque o trigo não... Mesmo você usar um malte de trigo, o trigo é considerado adjunto cervejeiro, mesmo sendo malte, na legislação brasileira. Então o que vai acontecer? Ela não é uma cerveja puro malte. Então ela é uma cerveja, só que o extrato primitivo dela, com 13 graus Plato, transforma ela em uma cerveja extra.
Então a gente tem que diferenciar essa cerveja. Então seria uma cerveja extra. Ah, mas ela não é escura, ela tem 21 o EDC. Então ela não é, ela é escura ou ela é clara. Então nós vamos trabalhar isso daí. A pessoa deveria ter olhado um pouco melhor na legislação para enquadrar o produto dele mais corretamente. A gente olha o laudo de análise, faz toda a checagem disso daí e aí depois nas fiscalizações, que aí é o que o Ministério não só registra, o Ministério periodicamente fiscaliza o estabelecimento para ver se ele continua atendendo aquele padrão de qualidade no dia que nós vamos registrar ele no estabelecimento. E aí então é coletado o produto, a gente coleta o chopp, a gente coleta a cerveja, a gente coleta daquele estabelecimento e faz as análises padrões. Manda para o laboratório do Ministério, na Rede Lanagro, e aí a gente faz as análises padrões e confirma. Opa, a cerveja da pessoa falou que era 12 e tem 9, então ele está fazendo alguma coisa errada. Tá? Do extrato primitivo, olha, ele falou que tinha a cor tal, está errado. E aí então é feito todos os procedimentos em cima disso, de fiscalização em cima disso daí. Tá? Mas aí a pessoa é multada se ela está fora do padrão, ela é notificada para fazer correções, como é que funciona? Tem certas situações que você, como está escrito na legislação, existem 23 situações que são passíveis já de auto de infração direta. Tá? Então a pessoa tem que ler o decreto, e, opa, isso aqui se eu fizer, tá? Ah, eu estou produzindo sem registro do estabelecimento. Ah, eu estou produzindo sem registro do produto. São 21 ou 22 itens que já são passíveis de auto de infração. Agora, tem muitas coisas que quando você chega na fábrica, você fala assim, olha, isso aqui, eu sei que porque normalmente a gente deixa toda a planta com a pessoa aprovada, tudo, e a gente, opa, mas você alterou isso, você não podia ter alterado, ou o seu produto você não está fazendo uma moagem bem feita, você não está fazendo uma boa conservação, olha, aqui tem chance de risco de contaminação. Então nós fazemos uma intimação para ele melhorar o estabelecimento, né, e dando um prazo para ele fazer, olha, isso aqui que você tem que fazer 30 dias tá bom, 20 dias tá bom, isso aqui é muito grave, você tem que fazer numa semana. Tá? Se ele não faz aquela adequação, aí então a gente vai lá e já é passível de autuação. De novo. Tá? Mas é assim, a gente quando faz a vistoria no estabelecimento, a gente olha, já dá toda a instrução, já dá todo o procedimento para ele, está tudo certo, registra, e se a pessoa mantiver tudo aquilo que ele tem, dificilmente, né, e fizer a fórmula que ele realmente solicitou para a gente, né, para registro, se ele fizer aquilo certinho, dificilmente ele vai ter problema com o estabelecimento dele, tá? Dificilmente. Existe um limite para a graduação alcoólica da cerveja? A cerveja é considerada cerveja até X grau alcoólico, ou a cerveja pode ter uma graduação alcoólica maior, como tem lá fora? Eu já vi cerveja de 16 de álcool. Não, o que acontece é assim, a limitação é a cerveja com até meio de álcool, que ela é uma cerveja sem álcool. Tá? Aí vai depender, basicamente, daquilo que você consegue produzir. Porque aí nós temos as classificações que seriam cerveja leve, cerveja normal, a cerveja extra e a cerveja forte, que tem um extrato primitivo, a quantidade de açúcar acima de 14 inicial. Então, se você conseguiu, vou fermentar um produto aqui que tem 22 gramas de açúcar por... Né? Se você conseguiu fermentar aquilo, transformou aquilo em cerveja, o produto certinho, opa, me sobrou 12 de extrato aparente, bom, você consegue fazer essa cerveja? Tudo bem, não existe um limite para isso. Tá? Não existe um limite, hoje no decreto não existe um limite. Você tá limitado basicamente naquilo que você consegue colocar de açúcar no seu processo inicial e naquilo que você consegue realmente fermentar e transformar em cerveja. Não é? Você muitas vezes, quanto mais você coloca, se você não conseguir fazer uma fermentação muito boa, vai te sobrar muito açúcar não fermentescível, né? Você vai ter uma cerveja muito pesada. Muito e forte. Doce, né? E adocicada, né? Isso, uma cerveja pesada, forte. Aí vai depender do que você consegue fazer. Né? Depende tudo do seu processo de produção. Eu consigo registrar? Se você consegue produzir, leva a composição e a gente vai registrar a sua cerveja. Não tem problema. Vamos pedir documentação? Não, nós vamos pedir documentação que comprove aquilo. Mas como que você fez? Qual que é o seu processo produtivo? Tá? Me apresenta o memorial descritivo de produção dessa cerveja. Como que você faz a fermentação? Né? Você para quando? Então, o que a gente normalmente pede para o registro de uma cerveja. Quando a gente tem dúvida, quando a pessoa apresenta uma cerveja para a gente tem dúvida, opa, deixa eu ver, isso aqui
Normalmente a pessoa pede a cerveja e é um chopp, me explica como é que você faz, você pasteuriza, você não pasteuriza, mostra todo o processo produtivo pra gente, me apresenta o laudo de análise dela, tem mais alguma coisa? A minha cerveja é um tipo stout, me apresenta então, é permitido sim, mas me apresenta aonde você conseguiu essa padronização. Mas eu peguei no BJCP isso daí. Então tá, ele bate certinho, o seu extrato primitivo é igual. Muitas vezes a pessoa pede pra gente uma cerveja stout, ou tipo uma pale ale, e ele coloca malte pilsen. Tá? Só coloca malte pilsen, mas como que você quer fazer uma pale ale com malte pilsen? Então, isso daí ela não está, é aquilo que eu falei no começo, ele não está garantindo as características originais do produto. Né? Como que você faz uma malte pilsen? Mas é o que eu tenho, mas não serve. O que você quer a pale ale, você tem que ter. Uma boa parte do malte pale ale, pode ter um pouco de pilsen? Pode. Alguns tipos podem, permite isso daí. Por isso que a gente pede que a pessoa então apresente para a gente a documentação, que eu não posso oferecer essa tipificação para você. Tá? Então, o fiscal, como fiscalizador, ele não pode oferecer. Você oferece, a gente confere. Opa, tá certinho, bate, tal. Você tem o extrato primitivo correto, você tem a coloração correta, tem o amargor correto, então tá. Ela é uma pale ale. E pronto, está registrado o produto. Tá? Baseado na nossa legislação. Tá. É que o que me intriga com relação a isso é que assim, o Brasil é tão rico em sabores e pelo que tudo que eu vejo de coisa lá fora, e capacidade que a gente tem criativa, né? Brasileiro é extremamente criativo, a gente poderia criar como existe a cerveja belga no mundo, né? Que você fala em cerveja belga, todo mundo sabe o que é. Você fala em cerveja americana, todo mundo já sabe que é uma cerveja mais lupulada, que tem uma carga sensorial de olfato e de paladar, de amargor mais acentuado. Né? E a gente poderia ser também a cerveja brasileira, né? Pela qualidade que a gente tem de criatividade e pelo que a gente tem de sabores de frutas e outras coisas que a gente pode usar para produzir cerveja. E isso, com a legislação do jeito que ela está, atravancada ainda, né? Segura um pouco. Né? Sim, eu estou torcendo muito para que saia essa instrução normativa nova da cerveja, que ela vai modernizar bastante. Só que, por exemplo, eu não lembro se tinha alguma coisa nesse sentido aí nela, na instrução normativa de que você colocar os sabores ou fazer alguma caracterização brasileira de cerveja. Tá? Com frutas amazônicas, com... Isso aí poderia ter sido colocado, um artigo, isso deve ser, a partir de hoje nós vamos fazer o tipo de cerveja X e que vai ter tais características e tentar fazer que nem é com a cachaça, né? A cachaça hoje já é um produto internacionalmente reconhecido como brasileiro. Então a cachaça teve a denominação reconhecida a nível no mundial, mundo, né? Mundial. A cachaça. A gente poderia fazer a mesma coisa, né? Se alguém tivesse sugerido, eu não sei se tem essa sugestão lá. Cerveja curtida em barril de cachaça, por exemplo. Sim. Como fazem na Escócia, né? Cerveja curtida em barril de uísque lá. Aí são situações que poderiam ter sido colocadas, ou se foram, porque a gente não sabe o que aconteceu. Eu vi a consulta, opinei o que eu achava que seria interessante na consulta, só que ela é aberta para todo mundo. Uma pessoa do meu lado pode ter falado assim, eu quero isso, eu quero aquilo, e ter colocado outras situações que eu muitas vezes nem estava pensando, que nem muitas vezes você está ofertando a pessoa pode ter colocado uma que você nem imaginou, nossa, o cara teve essa ideia, que bom. Né? Então, é para isso que foi aberta a consulta pública, para todo mundo dar a sua opinião e tentar colocar a sua ideia, para tentar modernizar a cerveja, que realmente ela está com 13 anos. Nós tínhamos uma situação assim de mercado bem típica, bem simplificada. Hoje nós estamos bem abertos para cerveja. E fala-se cerveja diferentes, não só em São Paulo, fala-se no interior, fala no estado de São Paulo, no Brasil inteiro. É verdade. Fala-se de cerveja. Não é uma coisa localizada nos grandes centros mais. Tá? Ela está, como é que faz? Esparramou por todo o Brasil. Exatamente. Eu não tenho ideia de números de micro cervejarias pelo país. A gente escuta 100, outro fala 200, outros falam que já está chegando a 300. Eu realmente esse número eu não tenho. Sim. Né? Eu sei que são muitas, mas eu não sei te dizer quantas. Né? E todo mundo é um mercado que vem num crescente muito grande. Né?
ele vem conquistando o paladar de pessoas que não estavam habituadas àquela cerveja comum e de repente estão descobrindo outros sabores e outros aromas na cerveja. Uhum. Né? Graças até à importação, e isso acabou gerando mais conhecimento. Sim, eu realmente aposto que daqui mais uns 3, 4, 5 anos, talvez, a gente já seja uma figura notória no mundo da cerveja, no âmbito geral, assim. Né? A gente tem tudo para... O Brasil aumentou muito o poder aquisitivo nesses últimos 5 anos. Tá? Então foi onde que alavancou, porque era um mercado que não era, um mercado que não eram pessoas que bebiam vinho migraram para a cerveja. Sim. Né? É um outro mercado que foi criado de peso muito grande e as pessoas com o poder aquisitivo melhor estão comprando produtos diferenciados e estão realmente aumentando o consumo disso, e as cervejarias estão, né? As micro cervejarias estão para todo quanto é lugar esparramada, realmente. Tá? Você falou muito dessa... Quem é que vai julgar isso? É o ministro da Agricultura, são os secretários, são vocês que fazem o trabalho de fiscalização? Quem é que vai bater o martelo, né? Porque funciona da seguinte maneira: todas as situações que foram colocadas, as opiniões, em Brasília, o Ministério da Agricultura tem um órgão central, que é o normatizador das legislações, que é a Coordenação Geral de Vinhos e Bebidas em Brasília. Então tem o pessoal lá encarregado disso, de analisar todas as proposituras, fazer tudo certinho, verificar o que é possível, o que não é possível fazer, né? Aí estando pronta a legislação, aí ela já não volta mais para a consulta pública. Aí ela vai para gabinete ou se for feita por instrução normativa, ela é assinada pelo próprio ministro. Se for alguma coisa através de decreto, talvez então tem que ir para a Casa Civil. Mas normalmente o que foi colocado foi para modernizar a instrução normativa 54. Então isso sai do gabinete do ministro realmente. Tá? Mas eu não sei te dizer se já começou a andar as análises, porque foram feitas 3, 4 consultas públicas ao mesmo tempo agora, esse ano de janeiro até março, inclusive de alterações de outras situações dentro do Ministério da Agricultura também na parte de registro. Uhum. Então elas estão caminhando várias, então o pessoal deve estar com muita coisa lá para fazer o que passa tudo por vocês, né? Desde o queijo, embutidos, os embutidos artesanais, os queijos e tudo, passa tudo. Esse é um dos serviços, né? Que são as partes de produto de origem vegetal e origem animal, que é um serviço único, a parte veterinária e a parte agronômica. Aí nós temos outras partes, que é a sanidade vegetal, a sanidade animal, vaca louca, controle de pragas e doenças que entram no Brasil. Aí depois nós temos a rede de laboratório, que analisa todas essas amostras que a gente faz, a fiscalização faz tanto na área animal quanto na área vegetal, que na área animal seria as coletas de carne, de embutidos, de tudo. Uhum. Temos também aí a parte do Vigiagro, né, que é aquela que fiscaliza a entrada e a saída de produtos internacionais, aeroporto, fiscalização de mala, fiscalização de bagagem, acompanhada, desacompanhada, tá? Para evitar a entrada de produtos de estranhos ao Brasil. Então nós somos bem segmentados e todos eles têm legislações específicas, todos eles têm fiscalização específica, né? Então são bastante serviços, realmente são vários serviços. Tem mais uma pergunta aqui, ó, do Márcio Balian. Ele pergunta o seguinte: como o MAPA trabalha o restaurante que quer fabricar uma cerveja e colocar no seu cardápio? Tipo um pub, né? Sim, o que acontece é o seguinte: existe uma legislação, até essa é uma pergunta que todo lugar que a gente vai sai. Existe um decreto da Anvisa que fala que, por exemplo, um bar pode fazer o produto de consumo imediato. Tá? Então, por exemplo, eu quero fazer um suco de laranja. Para consumo imediato pode. Aí eu quero envasar aqui, aí já você não pode. Tá? Então ele não é mais consumo imediato. A pessoa está levando para casa, ele tem que ter a rotulagem, ele tem que ter a garantia dos dias, e isso daí já passa a ser do Ministério da Agricultura. A cerveja, ela não tem como você fazer consumo imediato. A cerveja você produz ela, você tem todo um procedimento, então todo pub tem que ter registro junto ao Ministério da Agricultura. Tá. É obrigatório, porque ele não é um produto de consumo imediato. Você não produziu, extraiu ele ali na hora e já entregou ele ali na hora para a pessoa. Então, normalmente uma cerveja tem a fermentação de 7, 8, 10, 15 dias, mais a maturação,
mais o processo de cozimento. Então, é uma indústria realmente, Tá. independente do tamanho. Não é? Agora, se você fala assim, até esses dias para trás me ligou uma pessoa que produz panelas. Oh, eu quero saber se eu tenho que registrar minha panela no Ministério. Você fala, depende. Se você vai fazer na churrasqueira da sua casa, no final de semana, você vai fazer uma cerveja para os seus amigos beberem ali, essa aqui é uma fórmula, você não está comercializando, você está fazendo um consumo ali. Então nós não temos como fazer isso. Agora, você colocou à venda, expôs à venda esse produto, aí já é Ministério da Agricultura, porque ele tem todo um processo produtivo. Tá? Ele tem uma industrialização em si. Então, todo pub é obrigatório ter o registro no Ministério da Agricultura para a produção de cerveja ou chopp. Tá. Mas aí, se o Brewpub tem a fabricação dele própria, ele tem lá uma panelinha, sei lá, de 50, 100 litros, e ele produz para venda no local. Ele pode fazer isso? Ele tem? Não pode? Ele expôs à venda, ele não é consumo imediato, então ele é regido pelas leis. Mesmo ele vendendo como chopp, quer dizer, ele produz assim, eu vendo esses 100 litros num final de semana, não pode? Não pode, porque está industrializando, é produto industrializado. Tá? Ele tem que fazer o registro no Ministério da Agricultura. Não, mas como é que funciona? Ele vai no Ministério da Agricultura e como é que vocês vão lá fiscalizar? Sim, é todo o procedimento como se fosse uma micro cervejaria. Tá, perfeito. Ele vai solicitar o registro, vai pegar toda a documentação necessária, vai ter o responsável técnico, vai ter tudo certinho. Nós vamos lá e vamos observar o procedimento dele. Olha, está tudo certo, você produz a cerveja, a fervura, o chopp e tal, está tudo certinho. Nós vamos lá autorizar e ele vai registrar o produto. O que pode acontecer, normalmente, por que o registro do produto? Às vezes a pessoa pode estar colocando alguma coisa que não poderia ser colocada. Sim, sim. Então, o Ministério da Agricultura garante e protege o consumidor com relação aos produtos que estão sendo vendidos por aí. Independente, não é só porque mais o mel pode, a casca de laranja, mas tem coisa que as pessoas colocam que não pode. Tá? Existem produtos que a gente observa que não podem realmente estar ali, não é permitido de jeito nenhum. De forma alguma aquele produto. Então nós somos obrigados a fazer, isso aqui você não pode fazer. Tá? É proibido. Né? Já apareceu cerveja com edulcorante para a gente registrar, é um absurdo. Louco! Cerveja com edulcorante. Pera, isso não é permitido em lei. Ah, mas ela fica boa que não sei o que. Então a gente vai vendo os absurdos que existem. Então o Ministério da Agricultura ele baliza esses absurdos, baliza o que é permitido e o que não é permitido. Esse pub que produz a sua cerveja, passando por esse processo, ele não tem permissão de engarrafar e vender? Ele pode engarrafar, pode vender. A partir do momento que ele se tornou um produtor do Ministério, porque ele passa a ser produtor junto ao Ministério da Agricultura. Não é? E a diferença que ele vai ter é assim, por exemplo, eu registrei como pub. Você vai ter envasador? Não, não vou ter. Então a gente não libera para ele envasilhar no caso. Pois, puxa vida, o meu negócio cresceu, a minha cerveja está boa, os amigos meus estão querendo, eu quero envasilhar. Ele volta no Ministério da Agricultura e fala assim, estou instalando um envasilhador de cerveja lá, eu queria que vocês fossem me liberar isso daí. Nós vamos alterar o processo dele dentro do Ministério, vamos lá no estabelecimento dele, poxa, está tudo certinho, você está produzindo, você está lavando a garrafa corretamente, você está fazendo a rinçagem, você está fazendo tudo certinho, te autorizamos a você envasar. O registro do produto já existe, é só você colocar a rotulagem e vender o produto, sem problema. Tá? Mas ele tem que ter autorização de envasilhar também. Né? Se ele vai fazer só o consumo ali no copo, normalmente ele não instala um envasilhador. Então nós não autorizamos. Porque há muitos anos atrás, isso eu estou falando de que 15 anos atrás ou mais até, existia, na verdade vários, né? Eu conheci um que eu frequentei, que era um pub que tinha lá os seus tonéis, eles fabricavam a própria cerveja, eles vendiam a cerveja deles. Sim. Aí depois parece que com o Serra proibiu isso em São Paulo. Então parece que quem não dá permissão hoje é a CETESB, não tem nada a ver com o Ministério da Agricultura. Não, essa daí já é uma permissão, o Ministério da Agricultura sempre normatizou, tá, as bebidas, a produção de bebida. Tá? Sempre normatizou, sempre foi normatizado isso daí, independente. O decreto antes do 2314, que teve uma vida de 20 anos quase, o 2314 de 80 até 2009, 84, 94, 2004, foram quase 30 anos. O decreto 2314. Já existia todo o procedimento de registro da cerveja certinho. Né? Então ele já era passível de registro, sim, esse produto.
lá nessa época que você devia estar consumindo. Então, porque era um pub que tinha lá, assim, inclusive você sentava, você via a maquinária lá de como que era feita a cerveja. Sim. E isso sumiu. Não existe mais em São Paulo. Não, existem alguns pubs. Eu mesmo já registrei algumas pubs, não, algumas cervejarias que fazem a sua cerveja. A cervejaria nacional parece que é Sim, assim, sim. né? Eu estive nela, inclusive, algumas vezes, fiscalizando ela, a cervejaria nacional. Tá? E não só essa, no estado de São Paulo tem várias que são desse jeito. Inclusive tem o barzinho na frente e você enxerga o local de consumo. Aí você serve aperitivos, tudo, e a pessoa está vendo a produção da cerveja lá. São várias, não é uma não, são várias. No estado de São Paulo eu conheço várias, hein? Eu não saberia enumerar aqui não, mas são várias. São realmente muitas cervejarias que eu já fiscalizei e que tem esse... Porque parece que em São Paulo não é permitido, tanto é que a fábrica da Brahma, que era que saiu, né? Não, aí eu já acho com relação à liberação da CETESB. A CETESB, porque uma cervejaria, aí a CETESB ela vai avaliar o que ela faz de dejeto, o que ela joga de produto. Não é? Aí já é uma... Porque cervejaria, o dejeto da cervejaria é água quente. Precisa ver se a CETESB permite ou não. Água quente? Pode ter outros produtos, não só água quente. Que ele vai colocar... Aí você chega hoje numa grande cervejaria, todos eles são obrigatórios ter o tratamento de água deles. Todas elas têm um tratamento de água. É uma exigência do Ministério da Agricultura? Sim. Não. É uma exigência da CETESB para ela jogar a água, descartar a água dela, ela tem que tratar antes. Tá? Então são os procedimentos, isso daí talvez o tratamento ou a parte do efluente que você vai fazer, o volume do efluente, talvez sobrecarregasse a rede pública e então eles impediram isso. Tá? Pode ser isso. Tá? Eu não saberia te dizer que eu não conheço atualmente, eu já trabalhei na CETESB, mas atualmente eu não conheço. No DPRN eu não sei te dizer. Eu já visitei cervejarias e acompanhei o processo de produção da cerveja desde de catar a saca de malte, você moer e botar para cozinhar. E o que sobra, a única coisa que é jogada é água. Aí depois tem o produto, quando você faz a abraçagem, tira, né, o malte, a hora que você filtra. Então isso é tudo descarte. Imagina uma fábrica grande... Não, mas o descarte vai para o lixo, né? Não vai para a rede de esgoto. Então, mas imagina uma fábrica grande e você tendo que programar tudo isso, você ter que jogar, ter que ir um local específico. Limitação do Ministério da Agricultura não tem para isso daí, uma cervejaria em São Paulo. O que você tem aí por exemplo, você tem que ter a autorização da CETESB para você poder fazer a instalação daquele procedimento, porque é uma indústria, né? Entre aspas, seria uma indústria, e a CETESB tem que te liberar aquilo ali. Tá. Né? Mesmo sendo uma coisa pequenininha que produz 100, 200 litros... Sim, a CETESB tem que fazer a liberação. Eu não vejo problema da pessoa estar numa fábrica de 200, 300, 100 litros e ter uma limitação pela CETESB nisso daí. Porque a quantidade de produto que ele vai ter de descarte é muito pequena. Tá? Ela não é significativa. Por isso até que eu acho que a CETESB permitiu essa que nós acabamos de conversar, e a Nacional, e permite outras em São Paulo. Tem outras. Né? A gente sabe que tem outras cervejarias em São Paulo e no estado de São Paulo inteirinho, porque é independente. Qualquer cidade de São Paulo você tem que pegar a liberação pela CETESB. A cervejaria nacional não invasa, né? O que ela produz exclusivamente para consumo deles lá, né? Eu acho que em Barrilha, sim. Será que era em Barrilha? Em Barrilha. Eu passei, inclusive, ontem lá na frente. Eu vi garrafas. Eles têm autorização para produzir, em vasilhar, em garrafas. Eles têm todos os procedimentos. Eu não sabia. Não sabia, não. Eu achei que era só para consumo. Pelo menos eu vi alguma coisa assim lá na frente. Passei, que eu estava fazendo um outro serviço em São Paulo e eu vi. Não sei se era produto deles, mas estava lá engarrafadinho assim na frente. Eles têm. Se você tem autorização para produzir, tá, e você foi aprovado o seu envasilhador, o seu rinser certinho, quando você obtém o registro do Ministério, você obtém o registro de produtor e envasilhador. Tá? Aí você pode, mas eu vou colocar em barril, não tem problema, de 20, 30, 50 litros. Vou colocar em garrafa de 600, não tem problema também. A rotulagem tem que atender aos dizeres da legislação vigente, que é a legislação do Ministério da Agricultura, a legislação do DPDC, que você não pode fazer propaganda enganosa. Então ele tem que fazer aquela rotulagem atender ao que tem que ser feito, ao que é permitido na legislação. Tá? Mas eu não acredito que possa impedir uma
uma fábrica. Talvez o tamanho, a quantidade de produto que você vai ter, eu acho normal. Antes a pessoa ele quer fazer a cervejaria dele, antes procure a CETESB, ela fala assim, olha, esse lugar que você está querendo, o zoneamento não permite. Aqui é um zoneamento de residência, você não vai poder fazer. Então aí vai depender da legislação municipal de zoneamento, da legislação da CETESB de sobrecarga de dejeto, de esgoto, de descida, de chegada de material. Você está recebendo malte, você está recebendo várias coisas. Então talvez isso daí possa limitar e então a CETESB não permitir. O Ministério só registra o procedimento de produção, se tem todo o procedimento correto, se as máquinas estão atendendo o procedimento, não tem chance de ter contaminação, nada. Esse é o nosso procedimento. Porque se a cervejaria produz a cerveja dita por malte, ela não tem dejeto nenhum. A única coisa que vai sobrar é aquela cama de malte, depois do malte cozido, Sim. que aquilo também pode ser usado para alimentar o gado, né? Que aquilo não... Ele tem várias utilidades, muita gente acaba fazendo pão, né, daquele malte cozido. Então aquilo realmente tem utilidade, apesar de ser um dejeto, tem utilidade. E água, que é o que sobra, né, de lavagem, porque a cervejaria está toda hora constantemente sendo lavada, porque qualquer coisinha que entra lá no negócio estraga a cerveja. Né? A única coisa realmente é o volume de água, que a não ser que a CETESB tenha problema com relação ao que você falou, talvez de volume de vazão de esgoto. Você vai sobrecarregar a rede de esgoto que você tem ali, porque ela tem que te autorizar a jogar aquilo na rede de esgoto, porque você não tem como fazer um tratamento, não tem como tirar aquilo num caminhão, né? Então você vai ter que jogar na rede de esgoto. De repente a rede de esgoto naquela região já está sobrecarregada, aí já é um ponto de vista deles, eu não tenho como saber o porquê. Eu sei, por exemplo, que se você quiser montar algum tipo de indústria, por exemplo, uma indústria gráfica do lado de residência, provavelmente a CETESB não vai te permitir por causa de barulho, por causa de se o zoneamento estiver permitido. Então, existem algumas características hoje que a CETESB ela baliza para permitir ou não a instalação de uma indústria, a instalação de um comércio naquele local. Bom, é aquilo que eu falei, 1 hora de programa, um assunto tão rico quanto esse, realmente não ia dar tempo. Eu gostaria muito de convidá-lo a voltar, porque são milhões de dúvidas que todo mundo que trabalha com cerveja aqui, eu conheço muito cervejeiro caseiro que está pensando seriamente, depois de vários churrascos de amigos e tudo, falou, pô, minha cerveja ficou muito legal e eu queria pensar seriamente em virar um micro cervejeiro, em ter a minha pequena indústria produzindo cerveja. E eu sei que eles devem ter milhões de dúvidas na cabeça. O fato de você ter dito que a Witbier, que você falou que não pode usar casca de laranja, não pode usar o coentro, a semente de coentro, deve ter deixado muita gente frustrada aí, né? Porque o Ministério não permite. E eu gostaria que o Ministério fizesse do Beer Lovers um porta-voz, né? Que, assim, que a gente possa conversar com todo mundo, passando tudo que for definido, para ajudar inclusive o trabalho de vocês, que orientando melhor as pessoas fica mais fácil de vocês trabalharem, e eu acho que isso ajuda todo mundo. E eu como espero ser um veículo divulgador da cultura cervejeira, eu quero mais que isso cresça e a gente tenha bebidas de qualidade, que a gente possa beber sempre de qualidade sem se preocupar com será que isso daqui tem alguma coisa que vai me causar mal, né? E o trabalho de vocês é realmente extremamente louvável, tem que existir, né? Sempre vai ter alguém que vai inventar alguma coisa que realmente não pode. E eu espero que você possa voltar aqui, né, para conversar mais, explicar mais. Espero que essa audiência seja breve, né, para a gente ter bastante novidade, que a sociedade cervejeira está ansiosa por isso, né, por essas mudanças, porque a gente está vendo lá fora. Eu já vi coisas inusitadas em cerveja lá fora, eu já vi cerveja feita com bacon, realmente com bacon. Eu acho estranho porque gordura não combina com a cerveja, eu não sei como eles
fizeram isso, eu só li uma experiência maluca de uma cervejaria lá que fizeram cerveja com bacon. Assim, eu acho que a cerveja te permite um monte de coisa. Pelo que eu vi lá, são mais de 120 tipos de cerveja, fora os subtipos. Né? Eu acabei de ver uma cerveja com açaí brasileiro, né, na composição, uma cerveja orgânica que usa açaí brasileiro. E a cerveja é deliciosa. E eu gostaria de ver a nossa cerveja assim, né? A gente tem o açaí, a gente tem muitas frutas amazônicas no Nordeste com sabores inusitados que poderiam ser usados na cerveja. Então, eu sinceramente espero que isso seja breve e produtivo, principalmente para o lado da cervejaria, porque eu, como consumidor, gostaria muito de ver isso. E, novamente, te convido a voltar, se for possível, né, para a gente continuar conversando, explicando e mostrando para o cervejeiro, para o futuro cervejeiro, para o cervejeiro caseiro que quer crescer, quer montar a sua indústria, como ele funciona para ele trabalhar direitinho. O Ministério da Agricultura compartilha dessas suas ansiedades aí também e das suas vontades e que tem os produtos todos garantidos, todos certinho. Por isso que existe a fiscalização para a gente garantir esses procedimentos se você está consumindo alguma coisa de qualidade. Sim, tá? Sim. É um serviço que não aparece, mas a gente está aí incessantemente trabalhando, indo nas fábricas, analisando os processos, fazendo todos os procedimentos, tanto do registro do estabelecimento como o registro do produto, para garantir dentro da legislação e dentro da qualidade do produto que o consumidor tenha um produto louvável, né? Que ele possa realmente consumir um produto de qualidade. Eu me ponho à disposição, não teria problema. Eu agradeço muito, realmente agradeço muito. Muito obrigado. Gente, esse foi o Beer Lover de hoje. Quem não nos assistiu, a gente tem a nossa página, que chama Programa Beer Lover no Facebook. Esse programa, assim que estiver disponível, ele vai lá para a página do Programa Beer Lovers. Então procure a gente aí pelo Face, que é super fácil. Assim que ele estiver disponível, assim, provavelmente, talvez amanhã de manhã ele já deve estar disponível, já vai dar para você que não conseguiu assistir, ou para você que pegou o finalzinho, que não participou, que não conseguiu, já vai estar para você assistir. E eu já fiz o convite para o Carlos para ele voltar, e assim você vai poder participar melhor, a gente divulga melhor uma nova vinda dele aqui ao programa. Obrigado, um super final de semana. Não esqueça, beba melhor, beba com qualidade e com responsabilidade. Bebida e direção não combinam. Então, se você for beber, leve um amigo que não bebe, ou vá de táxi, volte de táxi, porque aí você vai ter uma noite tranquila, gostosa, com boas cervejas, bom papo, bons amigos, que é o que a cerveja propicia, e boa diversão. Aí você vai e volta tranquilo, com segurança, tá bom? Então, bom final de semana, boas cervejas e com segurança. Tchau!